Tararara. Tô pensando aqui que acabou o carnaval, a galera deixou o trio elétrico e caiu nos livros, né? Aí eu vou aprender um pouquinho também, mas depende do que. Deixa eu abrir esse aqui para ver o que é que tá escrito aqui. Rapaz, vixe, Deus que me livre. Matemática. Ave Maria, sai pra lá, bicho. Deixa eu ver se tem uma coisa melhor aqui. Esse aqui é mais fácil, com certeza, porque é pequenininho. É bobagem pura, né? Deixa eu ver aqui. Física. Ave Maria, Deus é mais. Aqui o programa bom, rapaz, para estudar. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui não tem nada. É ciência, da vida, do corpo, porque é o curso de medicina que a aluna está estudando, né? Então, certamente é tudo fácil. Bobagem estudar medicina. Saber as pancadas do coração, saber não sei o quê. Deixa eu ver aqui o que é. Pera aí, você tá brincando. Tá brincando. Tem química? Tem que estudar química também? Rapaz, tô fora de tudo isso. E é por isso, então, que eu fico perguntando, por que tem que estudar tanto tempo se o Enem é em novembro? Vestibular é depois, né? Dezembro, faculdades que fazem o vestibular em janeiro. E logo no começo do ano já tem gente se jogando para estudar. Você estuda tanto tempo dentro do primário e tal, podia relaxar no ano do vestibular. Né? Precisa apertar o acelerador, precisa sair correndo disparada para os livros, de manhã, de tarde, de noite. É mesmo necessário isso? Será? Olha, eu fui buscar essa resposta depois que eu vi tanta coisa para ser estudada e vi tanto aluno já correndo, falando em fazer vestibular, e eu procurei, quem sabe, né? Eu fui buscar um contato com um dos melhores professores de que eu tenho notícia aqui da Bahia. Eu estou falando do professor Amorim. Quem não conhece Amorim? Velho Amora! Aí eu fiz a pergunta para ele. Professor, é necessário realmente apertar o acelerador? É necessário correr? Não dá para relaxar, não? Ou qual é a velocidade desse estudo que o aluno deve empreender para pensar no Enem, para pensar num bom resultado, é claro, para pensar numa prova, numa faculdade dessas aí, de medicina, direito, química, português, matemática, o que seja, né, para o aprendizado? Será que é preciso correr mesmo? Então preste atenção a essa conversa que a gente vai passar a ter com o professor Amorim, muito conhecido, e ele vai dar dicas importantíssimas sobre essa história do estudo, que começa já depois da folia do carnaval. Vamos ver o papo com o professor. Quem vai entrar nessa? Como é que deve fazer? O acelerador lá embaixo, lá em cima, pisando no freio ou não? Excelente pergunta, Genildo. Deixa eu te falar uma coisa. É uma maratona. Se você não tem estratégia e corre com um esforço de 100 metros, você não vai vencer essa maratona. Então, por ser uma corrida longa, o Enem vai acontecer no mês de novembro, provavelmente, o aluno vai ter que ter uma certa organização prévia, ele tem que ter estratégia, né? Ele tem que administrar bem, tem que ser gestor do próprio tempo. Então, sem a estratégia bem definida, ele larga como quem vai correr uma maratona, mas ele não sabe nem assim em que momento ele tem que economizar energia, em que momento ele tem que aumentar a energia. Então a primeira coisa que um aluno tem que fazer é se perguntar: eu tenho uma estratégia definida para chegar em novembro pronto para fazer o Enem? Porque ele não está pronto, mas ele vai se aprontar durante os meses de estudo. Então a grande lógica na cabeça do aluno é: qual é a minha estratégia para estar preparado no mês de novembro? E o que é que o professor Amorim diz a ele nesse momento? Que ele acelere, que ele diminua, que ele vá num ritmo que seja de orientação? Como é que é? A coisa mais importante agora é você ter um mentor, é você ter um curso que te apoie, que te estruture. É você ter pessoas que conhecem o caminho dessa maratona. Se ele faz Baiana de Medicina, então ele tem que pensar na banca Strix. Então, uma coisa é certa, o conteúdo é o mesmo. O seu estudo é equilíbrio químico, o seu estudo cálculo estequiométrico não muda, mas eu tenho que especificar de acordo com cada banca. Então o aluno tem que se assessorar de pessoas competentes ao seu redor, ele tem que definir bem os conteúdos que são cobrados em cada banca, ele tem que entender a banca. Esse já é um bom começo para segurar um pouco de ansiedade do aluno que se lança no processo sem pensar nessas três coisas. O aluno já deve começar o ano sabendo que vestibular e em qual faculdade ele vai fazer o vestibular? Com certeza, Genildo, é muito importante o aluno falar assim: eu quero engenharia. Primeira coisa é definir o curso. Eu quero fazer nutrição, eu quero fazer medicina, eu quero direito. Ele tem que definir. O professor não definir ainda, mas a área ele sabe qual é, Genildo.
Então é muito importante quando esse aluno ele define o que ele quer como área de conhecimento ou como matéria específica. Então se ele sabe, por exemplo, que ele quer engenharia, a matemática tem um peso muito grande na prova. Por melhor que ele seja em humanas, a engenharia pede que a matemática ela pontua muito. Então esse aluno tem que ser de excelência no cálculo. Se ele vai para a de biomedicina, ele tem que saber muito de química, muito de biologia. Então ao determinar a matéria que ele vai fazer, o curso que ele vai fazer, a graduação que ele quer, ele também já faz o mapa daquilo que é muito importante da pontuação daquele concurso. E qual é a diferença entre o estudo da química para o Enem e para um vestibular? É muita diferença? Por que é que o Enem capricha? Na interdisciplinaridade. É um aluno mais amplo, ele tem que ter mais leituras de mundo, ele tem que contextualizar mais essa questão. Então, muitas vezes o aluno pode acertar uma questão porque ele compreende qual é o comando da questão. Então, o Enem trabalha com as competências e habilidades e não é tão conteudista como alguns vestibulares. Tem vestibulares, Genildo, que são extremamente conteudistas. Então, eles vão direcionar você com foco no conteúdo. Ele vai te perguntar, por exemplo, qual é a massa obtida na reação entre ácido e base num processo exotérmico tal, numa reação de neutralização. Beleza? Então esse aluno ele foi no conteúdo que aquela banca trabalha. No Enem, o conteúdo não é tudo, Genildo. Por mais que ele tenha conteúdo, ele tem que ter a capacidade de analisar, de interpretar, de compreender, de interrelacionar. Então ele pode casar química tranquilamente com biologia, química com geografia. Ele tem que ter uma visão mais ampla e não segmentada da matéria. Então o Enem ele tem essa capacidade de pedir do aluno competências e habilidades que às vezes um vestibular específico não o faz. Como é que o professor, como é que o cursinho vão saber o padrão de ensino, o padrão de aplicação do vestibular, melhor dizendo, por cada faculdade? Qual é o carro-mestre hoje? É o Enem. Então hoje o Enem ele é o diretor, ele dirige o estudo no Brasil. E aí, se você estuda um conteúdo específico, você agora vai entender como é que o Enem faz. E como é que você entende? Quando você faz as provas anteriores. Então a grande dica é, quer entender uma banca, pegue suas provas anteriores. Então, quando o aluno começa a resolver todas as provas anteriores do Enem, as anteriores, né? E começa a resolver provas do Enem PPL, que é do preso privativo de liberdade, que é da mesma banca organizadora, ele começa a ter ritmo de Enem. Se ele vai fazer a prova da Baiana de Medicina, ele começa a ter ritmo daquela banca, resolvendo as provas que a Strix organiza. Então, ao fazer provas anteriores, ele passa a compreender qual é a dinâmica daquela banca, tá? Daí a importância do treineiro? Daí a importância do aluno do primeiro ano do ensino médio ser treineiro no Enem, do segundo ano do ensino médio ser treineiro no Enem, e quando chega no terceiro ano que ele faz o Enem, já o faz pela terceira vez, ele já compreende o Enem. Mas esse não é o perfil do aluno da Baiana, como eu te falei. Por que não é o perfil? Porque ele não é treineiro no primeiro ano na Baiana, ele deixa para fazer muito no terceiro ano. Então ele precisa treinar isso aonde? No simulado do curso, né? Então aqui no nosso curso nós temos uma turma voltada para treinar a Baiana. Então esse aluno vai treinar com assessoria de professores específicos para que ele possa compreender, por exemplo, Baiana tem questão discursiva, o Enem não tem questão discursiva, só a redação. Então como que esse aluno vai responder uma questão aberta se ele só treinou questão de ABCDE para o Enem? Então ele tem que treinar a parte discursiva, que é a segunda fase da Baiana de Medicina. Certo. Agora, as faculdades mantêm anualmente um padrão do vestibular? Elas não mudam, não? Raramente. Quando muda é porque ela mudou de banca organizadora. Então, a gente está dando como exemplo aqui a Baiana, que é o vestibular mais forte aqui em Salvador, dentre as particulares. A Baiana tem o mesmo padrão, ela tem 35 questões de ABCDE, ela tem 5 questões discursivas e a redação. Então, com essas 3 frentes, ela faz a avaliação que ela quer num dia só. Então, no mesmo dia, você faz a primeira e a segunda fase da Baiana. Só é corrigida a segunda fase quem tem bom desempenho na primeira. A primeira é classificatória mesmo, ela vai eliminando um grupo e classifica os 450 melhores. Esses 450 mais bem ranqueados terão suas provas corrigidas. Esse é o padrão da Baiana desde sempre. Ela só muda o seu modelo de prova por causa da pandemia. Quando chega na pandemia, ela sai de um modelo anterior de 2 fases em datas diferentes para uma fase 1, para um momento único com 2 fases. No mesmo dia ela aplica a fase 1 e fase 2. Agora, como é que se divide o ensino para um grupo de alunos? Cada um vai fazer na UFBA, outro vai para a Baiana, outro na Católica. Como é que esse ensino é feito dentro de uma classe? Pronto, vamos pensar na escola. Como que a escola vai fazer isso? Para a escola é complicado, porque ela tem que trabalhar um conteúdo que seja comum a todos os alunos. É por isso que você vai dividindo esses grupos que fazem isoladas em Salvador, que fazem turmas extras especiais, para que eles busquem por afinidade. Então, quando você diz assim, no contraturno,
O aluno está buscando uma turma que trabalha somente baiana. Ele segue o currículo normal das escolas de manhã, mas à tarde, ou no sábado, ou no domingo, ele põe uma carga extra para somente treinar a baiana. Então, quando ele está na escola, ele tem ligações químicas, ele tem lá o estudo dos hidrocarbonetos. Aquela aula ela é genérica, ela não especifica um vestibular. Tudo bem? Na reta final para o vestibular, as escolas fazem divisão de turmas por interesse, mas durante o ano ela não consegue fazer isso. Então o assunto tem uma abordagem muito genérica, muito geral. Então na mesma aula você faz uma questão do Enem, faz uma da Baiana, faz uma da FUVEST, faz uma da Unicamp, você mistura vários vestibulares das resoluções. Todavia, se o aluno vai fazer Unicamp, então ele procura uma turma no contraturno, um curso específico, para que ele possa se assessorar sobre aquele vestibular. Pelos resultados do ensino, é possível saber, através do professor, através da avaliação, se o aluno com 30 dias ou menos antes do Enem ou do vestibular, ele terá um sucesso ou não, professor? É possível que ou ele mesmo pode fazer essa avaliação? Excelente pergunta. Eu tenho um aluno que recentemente passou na UFBA de Medicina. E nós fizemos um acompanhamento com ele, simulado por simulado, né? Ele era muito disciplinado, é muito disciplinado, e enviava o simulado para ele no online e ele fazia em casa. E toda vez que ele fazia, ele catalogava o resultado dele e me enviava. Que era para a gente estar mensurando o crescimento dele. Então o que é que acontece? Existe um platô de contenção. É aquele número do qual o aluno não consegue passar. Então se ele faz um simulado com 45 questões, tem aluno que barra na faixa dos 30, ele não consegue evoluir. Então, quando ele vai repetindo o simulado e está naquele platô, você tem que identificar o que é que está contendo ele. Se é uma competência, se é uma habilidade, se é um conteúdo específico. Você crê que às vezes é a administração do tempo? O aluno não consegue fazer aquelas questões no tempo determinado pela banca. E ele emperra, ele não evolui. Quem que vai te dar uma amostragem perfeita disso? O simulado. Então, o simulado que ele faz em março, abril, maio, junho, julho, ele fornece ao professor a possibilidade de uma leitura verdadeira sobre o crescimento do aluno. Então é simulado, é fazer prova anterior e é fazer a tabulação disso. Em cima dos números você consegue perceber, olha, esse aluno tem uma questão em tal conteúdo, em tal competência, em tal habilidade. Ou muitas vezes é uma questão de esgotamento físico e emocional, que não tem a ver com a competência, que não tem a ver com a habilidade específica, que não tem a ver com o conteúdo específico, tem a ver com a capacidade de gerenciar as emoções, que é um dos fatores, Genildo, que tem prejudicado muitos jovens. A gente fala de burnout estudantil, né? Quer dizer, aquele sofrimento que o aluno tem de encarar um desafio que é uma prova. O medo de ser analisado, o medo de ser avaliado, muitas vezes compromete o desempenho de um aluno que é tido como um excelente aluno. Para concluir, professor, o senhor costuma dar que tipo de conselho, que tipo de... ou fazer com que o aluno reflita de que forma, faltando uma semana para o vestibular, diante do que o senhor notou no desempenho dele, no aprendizado durante o ano? Pronto, então eu vou te responder de março para novembro. Para ele ter uma última semana maravilhosa, o que ele vai fazer agora em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, é o que importa. Porque na hora que, nesse exato momento, eu estou vendo o futuro. Eu tenho todos os meses à minha frente. Mas quando falta uma semana para o Enem, eu só tenho uma prova na minha frente, tenho um retrovisor enorme para olhar o que eu fiz. Então o conselho que eu dou para o aluno é, se você quer ter um mês final de revisão maravilhoso, se preocupe com o que você faz em março, abril, maio e junho. Então é hora de definir o curso que você vai fazer, com quem você vai estar e como você vai estudar. E é por isso que o Aprova Mais está aqui. Para dizer ao aluno que nós temos uma estrutura hoje que é ímpar, muito significativa, extremamente acolhedora, um corpo de professores muito competente, muito compreensivo, um atendimento personalizado e um suporte que eu te garanto, há muito tempo, são 33 anos de sala de aula, tá? E nós chegamos no patamar que eu sonho com o meu curso, aquilo que a gente dá para o aluno, que é o acolhimento. O aluno ele é capaz, ele pode, mas ele é uma potência sem direção. E aqui no curso o que a gente faz? Ajuda o aluno a canalizar a sua energia, a não se distrair com a internet, com o celular, a ter foco no que ele quer, a buscar o objetivo, a elevar a autoestima, porque no mais ele vai conseguir. O que é que tem atrapalhado a nossa geração hoje? É o foco, é a dispersão. E essa dispersão tem afetado o que vai acontecer na última semana. Então o que é que eu digo para o aluno? Faça bem, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e na última semana descanse esperando a prova. E só revise os tópicos, que tudo vai acontecer como você quer. Vamos falar sobre o método de ensino dos seus cursos? Vamos sim, com certeza. Então, na próxima entrevista. Aguarde. Pronto.